O Jornal do Meio-Dia está de volta e o assunto do momento é um novo fundão. Isso porque 6 deputados federais de Mato Grosso votaram pela aprovação e ampliação do fundo eleitoral para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O deputado José Medeiros não compareceu à sessão. A única parlamentar contrária da bancada de Mato Grosso, a deputada que votou contra, foi Rosa Neide, do PT. E é com ela que nós vamos conversar ao vivo, pela internet, aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas antes de começar a entrevista com a deputada, vamos prestar aqui, deputada, primeiramente um serviço de interesse público, né? Vamos mostrar aqui os deputados que votaram a favor desta vergonha nacional, né? Deste fundão eleitoral que eles quase triplicaram de valor. Bom, então é o seguinte, quem votou a favor disso foi Emanuelzinho, nós temos a imagem aí, Emanuelzinho do PTB, o deputado Leonardo Albuquerque, né? Deputado Leonardo, do Solidariedade. Aí teve também, votou a favor, o deputado Juarez Costa, do MDB, né? Também o deputado Nelson Barbudo, do PSL, o bolsonarista Nelson Barbudo. Teve também o deputado Neri Geller, do PP, do Progressista. E, finalmente, o 6º deputado que aprovou aí esta vergonha nacional foi esse aí, ó, Valtenir Pereira, do MDB. E agora a gente vai conversar com a deputada Rosa Neide. Deputada, não tem como corrigir isso? Não tem como voltar atrás nesse absurdo que foi aprovado lá pela Câmara dos Deputados? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Boa tarde, Camila. Ontem foi a votação da LDO. E há um complicado emaranhado na LDO de propostas que vêm do governo. É uma proposição do governo. E aqui não é que eu quero livrar os companheiros que votaram a favor, o deputado que não esteve presente. É que vem um compromisso global e os deputados acabam votando sim ou não, já fez compromisso com o governo. Quem coloca na LDO este valor é o governo. E os deputados e senadores chancelam. Então, veja bem, da parte do Partido dos Trabalhadores, havia uma disposição, nós somos favoráveis a fundo eleitoral, a bancar as eleições e ter apoio público para não virar aquele negócio de empresa privada bancando candidaturas, mas dentro do que o país pode neste momento. Nós tivemos 2 bilhões na eleição anterior e estávamos discutindo nesse padrão, mantendo o fundo eleitoral. Tem gente que faz discurso de retirar fundo eleitoral e passar a iniciativa para a área privada. Somos contra e eu sou muito tranquila em assumir a minha posição a favor do fundo eleitoral. Agora, o aumento, assim como deixar 30 bilhões retido na responsabilidade do coordenador do orçamento na Câmara e no Senado, 30 bilhões à disposição, e aí os deputados que são base do governo faz aqueles acordos, tantos tratores, tantos isso, extra, que eles chamam de emendas extra, que não existe na Constituição, é ilegal, é que é muito mais do que o fundo, que são 30 bilhões, e aí você não tem um centavo no DENIT para colocar 1 metro de asfalto em Mato Grosso, você não tem um centavo no MEC para comprar um ônibus escolar, para fazer uma creche. Então, os ministérios ficam no fundo do poço, nesse governo, não tem 1 metro de asfalto construído em nenhuma BR de Mato Grosso, em contrapartida, o governo faz isso com orçamento. Por isso, não é só pelo fundo, é pelo todo que o PT disse não a essa LDO. E como você perguntou, tem jeito, né? O governo, que é o responsável agora, sanção, com orçamento, é que fez esse acordo. Possivelmente a Câmara e o Senado já chancelaram, dificilmente teremos alguma forma de recompor esse orçamento. Deputada, a equipe econômica e vários outros parlamentares, né, inclusive a senhora, defendem que é inviável essa lei de diretrizes orçamentárias da maneira como está, porque retira aí, inclusive, despesas básicas, como 13 bilhões da Previdência e outros benefícios. A senhora acredita mesmo que ele vai ser aprovado? E, se aprovado, quais as consequências que a gente tem que se preparar para elas aí para o próximo ano?
Então, Camila, acaba a peça orçamentária, ela é um trabalho complexo, né, para a área da economia, e a população em si, ela acaba não acompanhando no detalhe. É como você disse, os cortes feitos para abrigar esses recursos, como fundo eleitoral, e eu digo 30 bilhões à disposição da coordenação do orçamento, que esse é muito pior, então faz os cortes, como agora. Nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para autorizar o governo para que no segundo semestre institutos federais e universidades se mantenham abertos, que é a mesma coisa do corte do ano anterior, que também ficou 30 bilhões para fazer esse toma lá da cá. Então, é nesse sentido que eu me oponho. Esses cortes para o ano que vem, que é um ano difícil, um ano que a gente espera ser pós-pandemia, mas que voltam às aulas, que tem pessoas com sequela, que tem que investir muito em saúde. O governo não tem o que fazer, não tem dinheiro para investir em políticas públicas, né? Desde o asfalto de uma BR até um equipamento no hospital. O governo não tem dinheiro, né? Hoje, por exemplo, agora à tarde, estará aqui em Mato Grosso o ministro dos Transportes. Desde o início desse governo, o pessoal está falando, e o asfaltamento da 158, e a 172, e a 163, e não tem 1 metro de asfalto, porque o dinheiro é desta forma, a peça orçamentária não fica agora à disposição dos ministérios, ele fica fechado com quem coordena o orçamento e em conluio com o governo. Então, é nesse sentido que eu me oponho. Eu já fui gestora de uma pasta, que foi a pasta da educação. Eu sei, se a gente não tiver recurso, não faz nada lá na ponta. Então, é isso, esses cortes nós sofreremos na pele no segundo semestre de 2021, com relação à LDO do ano passado e mais forte ainda em 2022. O foco do governo aí, deputada, nessa lei de diretrizes orçamentárias, ele está olhando para o processo eleitoral de 2022, na opinião da senhora? Esse governo, Lúcio, ele foi muito confuso desde o início. Então, tem mais de 130 pedidos de impeachment. Para que a Câmara não abra um impeachment, o governo tem que manter uma base muito larga de deputados apoiando, né? Então, nesse sentido, se não tiver aquilo, o deputado quer fazer um investimento na cidade tal, nós vimos aí deputado de Roraima comprando 8 grandes máquinas para uma cidade pequenininha de Goiás, que é amigo do prefeito, porque pode, né? Eu posso colocar dinheiro em outro estado. É imoral, não é ilegal. Mas aí fica assim, o orçamento acaba atendendo coisas individualizadas. Eu homenageio a bancada de Mato Grosso. A gente tem muita divergência, mas a gente luta muito para que a gente tenha recursos unidos da bancada para aplicar em Mato Grosso. Os 3 senadores, os 8 deputados, 7 deputados e uma deputada, mas é base do governo, acaba indo junto com a base do governo. Então, isso é muito ruim, o país inteiro sofre muito. Focar o orçamento para agradar individualmente deputados ou senadores, isso é terrível. O Brasil é um país presidencialista, são os ministérios que têm os projetos. E são estes projetos que, bem planejado, atende na base, chega no município menor, no maior, chega para o estado, do jeito que está. O gestor, que é o presidente da República, não tem, ele só pode fazer alguma coisa se ele estiver de acordo com um grupo de interesse A ou B. Não tem grandes projetos no país, o país para. Então, é nesse sentido que é o ano eleitoral, fica de olho no ano eleitoral, fica com medo de não ter a base governista, contente. Então, nesse sentido, nosso povo pode esperar que a situação é bem mais trágica do que está em 2021. Deputada, obrigado pela presença, pelas informações e só resumindo aqui, não é? É a LDO do Centrão. Obrigado, deputado, pelas informações aqui. É isso mesmo. Muito obrigada pelo espaço e estou à disposição.